É colega que eu admiro muito falando sobre essa questão. Eu acho assim, evidentemente, mais uma vez lamentável. E aí eu queria pegar um pouco das informações que o Felipe Pereira trouxe ali no começo do programa, porque pensando no viés político da questão, né? Ali, na outra comissão que ela foi, a gente teve a impressão de que se criou ali mesmo uma armadilha, e dessa vez, fazendo cálculos políticos, né, como o Felipe informou, tinha esse pedido aí para tentar, e é muito maluco isso se a gente for pensar, para tentar não deixar com que a ministra pudesse ter ganhos políticos com isso, ou seja, ela é agredida, né? E eles não querem que ela tenha esse destaque. Agora, sim, são duas coisas, né? Primeiro, esses homens agressores e essa ala da política, eles são de fato perversos e não têm nenhum bom senso. E eles usam isso, eu estava tendo uma discussão aqui, falando um pouco de bastidor, sobre também da nossa dificuldade, porque a gente, ao mesmo tempo que tem que expor e retratar isso, a gente acaba caindo na arapuca deles, né, de dar palco e de dar palanque, de dar visibilidade para eles, que como políticos precisam disso, né? Então é um equilíbrio muito difícil da gente encontrar em situações como essa. E a ministra, em primeiro lugar, eu gostaria de mais uma vez expor minha solidariedade a ela é muito corajosa porque ela já há um pouco mais de um mês sofreu esse ataque, nesse caso ela teria que comparecer de fato, mas ela foi preparada sabendo que é uma comissão, né, de agricultura que vai contrapor aí as ações do meio ambiente, ela sabia que ela ia, mas ela não está abaixando a cabeça, sabe, Diego? E aí eu acho que vem uma questão de um pontinho de tentar olhar algo de positivo numa coisa bizarra, né? Que é, de fato, a ministra, quando ela é atacada, e isso também é muito triste, algo nela cresce um pouco mais politicamente nesse sentido, porque ela está mostrando mais uma vez que ela não vai baixar a cabeça, que ela não tem medo de quem vai xingar, de quem vai intimidar. O que a gente deveria evitar é que isso acontecesse. E aí, o que a Cris falou é muito importante: é preciso ter punição. Só que o Congresso, como está hoje, a gente não vê punição para nada. Ontem, até dando uma informação aqui, eu estava conversando com algumas fontes que dizem que podem negociar ali, a presidência do Mota pode negociar de alguma forma o caso Glauber com o caso Zambelli na questão da comissão de ética. Então, eles misturam coisas que não têm nada a ver para como se desse, é, enfim, tratei esse caso aqui como esse caso, punir aqui, punir ali, punição para os dois lados. O Lira falava um pouco disso também na época dele, mas não é. Precisa de uma punição para parar. Os deputados não podem achar enfim, que estão ali, que têm o direito de falar o que quiserem e agredir uma ministra de Estado mais de uma vez, né? E aí, só para encerrar, o Saca levantou um ponto que eu acho que é realmente muito importante nesse nosso debate, nessa nossa reflexão da falta de bom senso do Congresso, e agora, hoje, com as redes sociais, essas coisas de corte, esses caras vão lá para falar, para aparecer também. E aí foi aí que surgiu um Jair Bolsonaro, né? Que vai surgindo nas bizarrices, nas coisas que nos deixam indignados, mas que politicamente, infelizmente, e aí, quando, Cris, você fala, esse Congresso é o retrato da sociedade, infelizmente, de uma certa forma é. E, infelizmente, a nossa luta é muito maior. E era o mínimo que a gente tinha que ter, que no Congresso Nacional. Outra coisa, eu estava falando com um deputado antigo que ele falou assim, cara, perdeu-se a coisa do decoro, né? Antigamente eles eram tratados, tinha ali um mínimo, agora não. E o pior, a tendência para os próximos anos é de um legislativo com um nível ainda mais baixo. Então, assim, o episódio da ministra Marina hoje só reforça que, infelizmente, a luta é muito maior. Porque eles são os representantes do povo, eles deveriam dar exemplo, mas falta bom senso, falta noção e sobra machismo, né? Então, é uma equação que é muito difícil. E aí, nesse caso, eu acho que a ministra Marina, né, é horrível falar isso, mas acaba ganhando uma força por mostrar que ela não vai abaixar a cabeça, mesmo com essas agressões, e mesmo, infelizmente, ela se sentindo agredida, ela acaba mostrando que ela é muito mais do que imagina. A gente fica aqui num paradoxo, né? Sem saber, porque a gente dá espaço, mas a gente critica também, né? Ô, Cris, como é que você vê isso? Muito desse ponto do bastidor que a Carla trouxe sobre essa discussão que a gente mesma no jornalismo faz. É um debate todo dia que a gente precisa ter cuidado, porque até eu falo de violência contra a mulher o tempo todo.
Existe, a gente sabe, uma fetichização disso, a gente precisa tomar cuidado com a maneira como a gente divulga as imagens, com a voz passiva, quando a gente coloca a mulher que é assassinada e esquece de falar que foi um homem que assassinou, e a gente dá motivos, às vezes justifica. Então, o tema violência contra a mulher é um tema que, como jornalistas, a gente tem que ter muito cuidado mesmo ao difundir, porque existem homens por aí que têm prazer de ver isso e dá muita audiência, Carla. Violência contra mulheres e violência contra crianças dá muita audiência e não pelos motivos certos, muitas vezes pelos motivos errados. Então, agora, aconteceu isso com a ministra ou com qualquer mulher no Brasil, a gente não pode deixar de publicar a violência contra a mulher, porque a gente também estaria contribuindo para silenciar isso. Como a gente pode discutir, evoluir sem falar sobre isso? Então, é muito delicado. Eu acho que a gente está mostrando aqui agora, noticiando de uma forma correta, que é noticiar com análise e com contraponto. Eu acho que a maior armadilha é noticiar culpando a vítima, como se faz muitas vezes, embora pareça uma coisa absurda o que eu estou dizendo, mas muitas vezes a gente faz isso sem querer no jornalismo. Vou dar um exemplo, não agora da ministra, mas um feminicídio, por exemplo. Quando a gente dá uma notícia dizendo a mulher foi morta porque abriu o celular, porque traiu, porque a gente muitas vezes cai nessa armadilha da justificativa, como se justificativa houvesse para a violência, né? Ou a mulher que andou sozinha à noite foi estuprada, ou enfim, são milhares de exemplos. Então, acho que a gente precisa tentar sim, manter isso no noticiário, mas como a gente está tentando aqui fazer com responsabilidade, contraponto, análise e nunca, nunca culpando as vítimas pela violência que elas sofrem. Isso é muito importante.